Começar? Por mim, tudo bem. Tudo bom? Então, ok, então. Pessoal, muito obrigado de estar aqui no nosso Papo Tecnológico da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Nós estamos criando um calendário aí com vários outros temas. Esse tema da responsabilidade, tanto do ponto de vista do CREA como do CAL, ele é muito importante para a gente, para que, inclusive, a gente possa passar para outras pessoas, né? Quero apresentar aqui o Johnny travou aqui, Inchegro, né? Ele é engenheiro civil, formado pela UMC em 97, diretor administrativo do CREA São Paulo, conselheiro do CREA São Paulo na Câmara Especializada de Engenharia Civil, professor de fundações da UMC, conselheiro da APMEC, Associação de Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo, coordenador de engenharia da Trópico Construtora Incorporadora, com mais de 200 obras executadas sob a responsabilidade dele, incluindo a Arena de Suzano, CELS, UPAs, creches, escolas da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Ele representa, nesse caso, o CREA, e do outro lado nós temos a Jane, representando o CAL. Ela é arquiteta e urbanista formada em 2004 pela Uninove, arquiteta legalista autônoma da cidade de São Paulo, diretora adjunta regional do Alto Tietê, no SASP, foi conselheira titular do Conselho Municipal de Políticas Urbanas de Guarulhos, representando o SASP, foi integrante na coordenação do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Guarulhos, também no período 2017-2018, e integrante da Comissão Técnica do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado Leste, integrantes do Grupo de Planejamento, Gestão, Plano e Desenvolvimento Urbano Integrado da Capital, e integrante do Grupo de Trabalho, Legislação e Bombeiro nas Soluções Urbanas, no CAL. Agradeço tanto o Johnny como a Jane. Se vocês me permitirem, eu gostaria só de dar uma introdução. É uma coisa muito comum as pessoas fazerem uma confusão do engenheiro e do arquiteto. E muitas vezes eu tenho que explicar para os meus alunos, para os meus clientes, qual é a diferença entre o engenheiro e o arquiteto. E a minha explicação, ela é simples, ela vai na questão da formação. Então, se a gente pegar a formação do engenheiro tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, 5, são 5 anos de cálculo. E tem um semestre de projeto arquitetônico. Se pegar a formação do arquiteto tem projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4, TCC, são 5 anos de projeto e um semestre de cálculo, para dar uma noção. Então, é claro que eu explico para o meu cliente, para os meus alunos, que a diferença maior é assim, quem que está mais preparado para desenvolver o projeto na sua formação? É claro que o arquiteto. E quem está mais preparado para questões de cálculos estruturais? É o engenheiro. Se eu estiver errado, gente, vocês, por favor, aqui é democrático, pode falar. Mas é uma maneira da gente poder explicar para o leigo as diferenças básicas. Bom, eu gostaria de pedir, então, para o Johnny fazer as considerações iniciais. Johnny. Bom, gente, boa noite a todos. Queria agradecer aí a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes por mais essa oportunidade da gente bater esse papo. Agradecer o Pinhal pela mediação, o Fábio, o presidente Nelson. Agradecer a Jane por abrilhantar aí as discussões do ponto de vista da arquitetura. E começar dizendo, só pegando o gancho no que você falou, Pinhal, que eu acredito que a arquitetura e a engenharia, de uma maneira bastante tranquila, elas se complementam, né? Então, você foi bem feliz aí no comentário da grade horária, e não há, na minha opinião, o porquê da gente ter um clima
alardeado, infelizmente, por alguns aí, de disputas, né, entre os engenheiros e arquitetos, sendo que são profissionais que se complementam aí no atendimento da sociedade, né, e eu já entro falando da importância desses dois profissionais para a sociedade e a importância da responsabilidade técnica, né? Então, eu acho que é um tema bastante latente, eu acho que cabe a nós aí, profissionais, tanto da engenharia quanto da arquitetura, sermos aí agentes pulverizadores dessa importância na sociedade e encamparmos aí cada vez com mais galhardia essa luta para que a sociedade disponha dos nossos serviços, disponha das nossas competências para que a gente possa ajudar na efetivação dos empreendimentos, dos projetos deles, né? Ok, obrigado. Jane, por favor. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Pinhal, pelo convite. Obrigada, Johnny. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bom, obrigada a todos os presentes também aí nessa noite fria de segunda. E estamos aqui para falar de um assunto muito importante, né? A responsabilidade técnica. E como bem colocado por você, Pinhal, e pelo Johnny, as profissões, elas se complementam, né? Eu também compactuo desse pensamento, eu acho que o mercado ele é grande, ele é amplo, e há importância e há necessidade dos dois profissionais, né? Existe espaço para os dois profissionais e trabalharem juntos, né? Que um precisa do outro, com certeza. E a responsabilidade técnica, que é o assunto dessa noite, ela é extremamente importante. Obrigado, Jane, obrigado, Johnny. A dinâmica do nosso papo tecnológico, eu vou fazer uma pergunta para o Johnny, depois uma pergunta para a Jane. O pessoal que quiser deixar recado aí no chat, algumas perguntas, por favor, pode ir anotando. A gente tem aqui umas 6 perguntas e vai ter um ponto de vista de cada um, de cada conselho, e no final a gente abre aí para um debate, para algum tipo de dúvida que ficou. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Johnny é qual a importância da responsabilidade técnica inerente aos profissionais do sistema, Johnny? Na realidade, a responsabilidade técnica é até uma exigência legal, né? Se você pegar, tem uma lei que define isso, que é a 6496 de 77, e depois tem a resolução do sistema CONFEA-CREA, que é a resolução 1025, que ela detalha um pouco mais a questão da responsabilidade. É um assunto que tem várias vertentes, que tem várias possibilidades de abordagem, mas eu acho que a gente poderia estar encaminhando ele da seguinte maneira: a importância, principalmente, para 2 frentes. A defesa da sociedade, né, na medida em que a RT é um instrumento indispensável para que se identifique aí os profissionais ou empresas responsáveis por um empreendimento. Então, quando você tem uma atividade na área de engenharia, e aí entende-se também, a Jane vai falar também da área de arquitetura, mas engenharia ou arquitetura com o responsável técnico devidamente configurado, é uma segurança a mais que o cliente, o que a sociedade tem, de que aquela obra possui a solidez necessária em todos os seus aspectos, porque é difícil acreditar que um profissional, muito embora a gente saiba que infelizmente aconteça, que um profissional ele vai colocar em risco não só vidas humanas, que é o mais importante desse viés, mas também tantos anos de estudo, o nome dele, sem que ele analise a situação de uma maneira tecnicamente viável, né? Então, a primeira frente na responsabilidade técnica que eu vejo, a importância dela,
no tocante à defesa da sociedade. E também, uma outra frente que a gente pode abrir nessas duas é a valorização do profissional, né? Porque a RT, ela valoriza o exercício das profissões, né? Ela valoriza, ela mostra a legitimidade do profissional naquele empreendimento. Você sabe, Pinhal, que como conselheiro lá no CREA, e o Catai está aí também, que pode endossar isso, nós relatamos muitos processos, e às vezes processos de pessoas leigas que acionam os profissionais por alguma discordância, né? E eu me recordo de um processo em que uma cliente, ela contratou um engenheiro para elaborar todo o projeto executivo e aprovar na prefeitura a obra que ele queria construir, e houve uma discordância nesse processo, porque o cliente não gostou do projeto arquitetônico e queria o dinheiro de volta que ele havia pago como entrada. E no processo a gente tinha lá as informações de que a discordância do cliente era por razões de exigências da prefeitura. A prefeitura, o Código de Obras do município, pedia um certo recuo que o cliente não concordou, só que não era culpa do engenheiro, simplesmente não podia deixar o recuo que ele queria por uma exigência do Código de Obras do município lá, né? E o cliente não concordou e queria o dinheiro de volta, e isso daí virou um processo, acabou judicializando, e a coisa foi parar no CREA também para que o CREA se pronunciasse. Até aí, estava claro que o profissional, ele fez a parte dele, ele desenvolveu o projeto. Se o cliente não gostou do projeto por uma questão que independia dos esforços do profissional, é uma outra discussão, mas o profissional fez a função dele, né? Então, até aquele momento, estava tudo ok para o profissional. Porém, o que acabou saindo? O profissional não tinha recolhido a RT. Ele não tinha anotação de responsabilidade técnica referente àquele projeto que ele tinha aprovado, que ele iria aprovar, não chegou a ser aprovado, a discordância foi antes daquele momento de aprovação na prefeitura, e eu acabei tendo que relatar que havia esse problema, e se o profissional tivesse observado a importância da responsabilidade técnica, do ponto de vista do conselho, estaria tudo ok, né? O conselho não entraria no mérito se ele teria que devolver o dinheiro ou não, porque isso é uma questão mais de justiça mesmo, né? Do judiciário, mas do ponto de vista do conselho, ele estava irregular, porque ele não configurou corretamente, não formalizou corretamente a RT. Então, eu destacaria essas duas frentes aí da importância da RT, né? A questão da defesa da sociedade, para a gente poder rastrear o profissional responsável, e também a questão da valorização profissional, que é tão importante também para a gente que milita numa área em que a gente tem que atender tantas expectativas aí, né? Mas é isso. Piau, tá sem som. Opa, desculpa. Jane, tá ok? Tá escutando? Agora, do ponto de vista do CAL, quais são as responsabilidades do arquiteto e urbanista? Bom, vamos lá. Bem como o Johnny colocou, no caso do CAL, é RRT, né? Registro da Responsabilidade Técnica, e ele vem na Lei 12.378 de 2010, a lei ao qual intitulou, né, o CAL e o CAL-UF. Então, assim, nós temos a resolução 21, que lista inúmeras atividades a qual os profissionais podem estar trabalhando, desde projeto, execução, gerenciamento, ensino, carga e função, enfim, tem inúmeras. E relatando aí o uso correto e adequado do RRT, né? Ele serve, sim, para uma garantia tanto para o profissional quanto para o seu contratante, o seu cliente,
né? Ele tem ali informações que são importantes, que pode ser utilizado também como junção do seu contrato. A gente não dispensa o contrato entre o cliente e o profissional, é importante porque no contrato você pode detalhar com mais minucieza informações que ali no RRT não cabem. E, assim, o uso correto, né? Eu venho alertar para o uso correto do RRT. Houve, o ano passado, se eu não me engano, uma profissional que ela, infelizmente, ela acabou cedendo o acesso dela ao sistema a um escritório, né, de contabilidade, e aí acabou que esse escritório emitiu inúmeras RRTs. E acabou que uma dessas RRTs era para um estabelecimento comercial, para o CLCB, e o qual não pode se usar o botijão de 13 quilos, o residencial. E veio a explodir. E a cozinheira veio a falecer. Então, houve a denúncia, ela teve o processo dentro do conselho e também teve o processo civil, fora do conselho, porque houve a morte de uma pessoa. E na sua defesa, ela coloca que ela não tinha conhecimento, que ela não sabia, mas é como a nossa senha do banco, a gente não pode alegar para o banco que eu dei a senha, sei lá, para alguém conhecido, para um amigo, para um esposo, enfim, para a mãe, e essa pessoa foi lá e sacou todo o dinheiro, e eu não posso falar para o banco, olha, ele sacou todo o dinheiro, a responsabilidade é nossa com a nossa senha e o nosso acesso, né? Então, aí ela, infelizmente, né, ela veio perder o registro, ela não pode mais atuar como arquiteta por várias infrações éticas, né, que acabou, foi levantado, foi emitido outras inúmeras RRTs que ela não tinha conhecimento. Então, assim, isso é muito grave. Nós somos técnicos, e quando a gente emite uma ART ou uma RRT, isso é uma responsabilidade nossa. Somos nós que estamos emitindo aquele documento. Então, é importante a gente ter o controle, né? Não passar a nossa senha para ninguém, a gente realmente emitir os documentos com as atividades que a gente está fazendo, exercendo, né? Evitar o que a gente chama popularmente de canetinha, né? Que as pessoas, às vezes, a gente vê na internet aí, gente vendendo a responsabilidade técnica, e isso não é correto, né? Nós estudamos muito, a gente sabe dos perigos e as nossas responsabilidades, e isso está ali naquele documento. Então, eu também queria levantar esse ponto, né, do cuidado, para não que a gente não vá mais trabalhar, mas que a gente tem que ter o cuidado nos documentos que estamos emitindo, que fique claro para o nosso cliente qual que está sendo a nossa responsabilidade, olha, o que eu estou fazendo, o que não está contemplado no contrato, nessa responsabilidade, para que possa todos trabalhar bem e desenvolvermos e fortalecermos cada vez mais aí a nossa profissão. É isso aí. Muito legal, obrigado. Agora, Johnny, como que o CREA vê as obras clandestinas e suas responsabilidades? Na realidade, o CREA, ele não, sempre que ele detecta esse tipo de situação, ele vai até a obra, né, ou ele chega no proprietário da obra e notifica que seja formalizado aí o responsável técnico, né? Então, o CREA vê com bastante, vamos dizer assim, intolerância, né, essas obras clandestinas e quaisquer atividades de engenharia, também que não haja um responsável técnico configurado. Inclusive, eu acho que a gente, nós, profissionais, estudantes, e isso eu enfatizo bastante nas minhas aulas, nós temos que ser agentes de propagação da informação.
Porque, dando um exemplo aqui, e falando um pouquinho mais do estudo de caso, eu também sou síndico do prédio que eu moro. E, via de regra, todas as reformas, elas têm que passar por mim, eu tenho que analisar ou a RRT ou o RRT, no caso de arquiteto, como sendo responsável. E a quantidade de erros que eu pego no preenchimento desses documentos, e eu quero acreditar que são erros, que não são, que não há aí má fé, são enormes. Então, por exemplo, quando chega para mim uma RT, o cara vai reformar um apartamento inteiro e na RT está descrito lá que ele vai simplesmente colocar vidro na sacada, né? Aí você pergunta para o proprietário, mas amigo, você só vai colocar vidro na sacada? E ele diz, não, veja bem, talvez sim, mas vamos começar por aí. Aí eu chamo o zelador e falo, está autorizado aqui, mas só pode subir perfil de alumínio e vidro. Qualquer material diferente disso, o senhor não autoriza a entrada. Aí, não, mas eu também vou pintar, então, por favor, corrija a RT ou o RRT. Um outro caso que chega para a gente é que a RT, ela vem com a seguinte atividade técnica, execução de laudo de reforma, né? Aí você pergunta, ok, é um laudo de reforma, mas cadê a responsabilidade pela reforma, ou pela obra? Onde está escrito isso no documento, né? Ou uma empresa que vai te vender um ar-condicionado e você pergunta, cadê a RT? Não, a RT o senhor tem que tratar com o engenheiro, é a parte. Então, assim, há uma série de situações que... mas veja, por que eu consigo ver isso? Porque faz parte do meu dia a dia. Então, quando eu pego uma ART ou um RRT, a gente consegue detectar se tem algum problema ali. Agora, e o síndico que é leigo? E o síndico que é um advogado? O síndico que é um médico? Né? Alguém fora dessa área técnica, né? Como é que ele se certifica disso? Então, eu já vi relatos que ele simplesmente pega o papel, não, me entregou, é isso que eu preciso, e não há aquela análise crítica do documento, dizendo se a coisa está bem redigida e se ela reflete realmente o que vai ser feito. É um problema. Então, eu acredito que nós temos que fazer um trabalho também com relação a essa clandestinidade, entre aspas, de obras que são executadas aparentemente, devidamente embasadas tecnicamente, mas no fundo não estão. Então, para isso, eu acho que a gente precisa ter uma proximidade com as administradoras de condomínio, com os síndicos, tanto de condomínios verticais quanto horizontais, para a gente poder ir mostrando a importância disso e o risco disso. Viralizou até um vídeo recentemente de um rapaz arrancando um pilar de um edifício, e não me surpreenderia se o síndico respondesse, não, mas ele entregou a RT. Aí é capaz de você ler a RT e está escrito lá, envidraçamento de sacada na RT. Então, eu acho que a importância dos conselhos, tanto o CREA quanto o CAU, estarem bem. E outra, a população, ela precisa denunciar, os profissionais precisam denunciar, precisam provocar também o conselho a atuar, porque uma obra, às vezes, dentro de um apartamento, ela fica enclausurada, a gente não tem a publicidade, né, para os fiscais irem lá. Então, a gente conta também com a sociedade aí denunciando esse tipo de prática, né? Mas é isso, Pinhal, acho que não sei se me alonguei demais aí na resposta. Não, tudo bem, está perfeito. Jane, agora é o Cal. Como que o Cal vê o leigo atuando na área de arquitetura? Bom, o Cal, ele condena, né? Nós não aceitamos o leigo atuando. Então, a gente isso é muito claro para o conselho, que a responsabilidade técnica, a atuação é do arquiteto, do responsável técnico, né? E nós, o Johnny falando em condomínio, nós no conselho, nós temos o trabalho, né? O projeto chama Síndico Consciente. Então, a fiscalização, ela faz um trabalho de orientação,
e explicar para o síndico dos condomínios os documentos necessários, como que é uma RRT. Nós estamos abertos e disponíveis. Olha, recebi aqui um documento, será que esse documento é verdadeiro? Será que esse documento ele está correto? Então, a gente pode sim fazer esse trabalho e orientar. Nós fazemos esse trabalho de orientação, tem esse projeto de tantos outros que tem dentro do conselho, um deles se chama esse síndico consciente. E é importante também não só os profissionais fazerem a denúncia, a sociedade em si fazer a denúncia, né? A cidade é de todos nós. Então, é importante que nós, como cidadãos, fazemos essa parte de denunciar o que está errado. Estou passando em frente de uma obra, não tem placa nenhuma, não tem nenhum profissional, nem engenheiro, nem arquiteto. E aí? Quem que será o responsável técnico daqui? Entre em contato com qualquer um dos dois conselhos, né, que a gente vai levantar, vai apurar, vai lá fazer a visita para identificar. É importante que todas as obras, elas tenham responsáveis técnicos, né, e um responsável habilitado, registrado no seu conselho de classe, ativo, para evitar esses problemas, né, como o Johnny citou agora desse vídeo, a gente viu aí prédios caindo, né, no decorrer do ano passado, aconteceu bastante. Então, é importante a responsabilidade de ter um técnico. E aí é a junção das profissões, né? Eu sou arquiteta, mas eu não trabalho com fundação, por exemplo. Então, eu vou lá, convido um colega meu, especialista nisso, olha, estou sendo convidada para fazer esse trabalho, vamos fazer comigo, né? Juntar as forças e os saberes, os conhecimentos, para que a sociedade ela tenha cada vez mais técnicos responsáveis, atuantes e que proteja a sociedade, evitando de acidentes, perdas de vidas. O conselho ele pede para que todo tipo de que você veja na rua, na internet, entre em contato com a gente e denuncia, para a gente apurar, levantar e realmente tomar as medidas necessárias e cabíveis para ir minimizando o máximo que for possível. Ok, obrigado, Jane. A gente está caminhando já para o final aqui. Agora, essa pergunta, na realidade, são duas, né? É para o CREA, para o Johnny. Johnny, quais as recomendações para os futuros profissionais, que são estudantes, e para o futuro dos profissionais? Veja, pegando até o gancho aqui numa pergunta da Silvia Garcia, que ela até coloca o que o CREA pode fazer por nós profissionais. Bom, vamos lá. Com relação aos estudantes, aos recém-formados, vamos dizer assim, né, aos que estão aí saindo da universidade, das cadeiras escolares, que eles busquem informação, além daquelas acadêmicas, mas eles busquem informação dentro daquilo que o Conselho, dentro do campo de atuação do Conselho, para que a gente não incorra, para que eles não incorram em casos como o chamado engenheiro canetinha, o arquiteto canetinha, que a Jane citou, né? Aquele que simplesmente vende a RT e não vai verificar o serviço, que não vai olhar o serviço. Então, eu acho que a busca de informações, a leitura do código de ética, a verificação das suas atribuições é fundamental, tanto para o profissional que está agora entrando no mercado, quanto aquele que já está há muito tempo. Aquele exemplo que eu dei, falando do profissional que dá um laudo, que ele dá uma RT de laudo de reforma, mas não se responsabiliza pela reforma, isso aconteceu. E quando eu interpelei, perguntei para o profissional que não podia ser assim, né? Por que ele fez assim? Ele falou, mas eu sempre fiz assim. Então, você vê que, de repente, realmente ele sempre fez assim, e a quantidade de RTs que ele espalhou por aí sem o devido cuidado é enorme, né? E você pega, a Jane também citou o caso aí das obras que entraram em colapso estrutural no ano passado,
teve aquele caso emblemático daquela marquise, se não me engano, lá na região de Pinheiros, que caiu, e ali, eu não tenho detalhes do assunto, mas quando você olha a marquise, os destroços dela, você vê que ela estava com uma espessura de 40, 50 centímetros. Então, quantas manutenções foram dadas naquela marquise, quantas impermeabilizações foram feitas, camada por camada ali, aumentando a carga, aumentando o peso próprio da marquise, levando ao colapso. Quantos profissionais, quantas empresas passaram por ali e não deram a RT ou deram a RT de uma maneira inconsequente, de uma maneira que talvez não houve análise técnica correta, né? Então, eu acho que a recomendação aí para os futuros profissionais ou para os profissionais que estão no mercado é que eles sejam mais críticos na atuação, né, na sua atuação profissional, né? Então, você vê, eu já vi casos, né? Eu até passei para a Jane aí de um caso de uma arquiteta aí que teve um problema numa obra aí, em que o projeto de fundações, ela contratou um engenheiro para fazer o projeto de fundações para ela, até aí ok, mas o projeto pedia claramente um outro profissional para fazer análise da cota de apoio da fundação, e não foi observado isso, né? Não foi observado, simplesmente pegou o projeto e tocou-se de uma maneira, digamos assim, não criteriosa, para dizer o mínimo, né? Então, nesse sentido, eu acho que os profissionais aí realmente devem, sempre que detectar alguma coisa errada, alguma coisa que necessite do apoio do conselho aí, acionar o conselho, né? Denunciar, chamar o conselho. O conselho tem implementado aí as fiscalizações, obviamente o nosso campo amostral é muito extenso, mas o conselho tem intensificado, inclusive indo até o Mercado Livre, verificando vendas de ART por meio do Mercado Livre. Então, sempre que o conselho é provocado, ele acaba atuando, né? Então, eu vejo que a nossa missão dentro do conselho, a missão do conselho, tanto do CAL quanto do CREA, é estar cada vez mais atuando na fiscalização e coibindo esse tipo de prática, Pinhal. É isso aí. Jane. Oi, diga, Fábio. Boa noite, Pinhal. Boa noite, engenheiro Johnny. Boa noite, arquiteta Jane. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os participantes. Está cheia a sala hoje. Todas as vezes que a gente vê... desculpa, eu me chamo Fábio, sou engenheiro, participo da diretoria da Associação dos Engenheiros e participo também, junto ao CREA, do Conselho Auxiliar de Fiscalização. Então, todas as vezes que chega alguma denúncia ou que a gente vê alguma coisa, a gente entra em contato com os conselheiros, entra em contato com os gerentes da unidade e passa qualquer denúncia. E essa denúncia que você tinha falado aí do Mercado Livre foi um tema que nós debatemos bastante, porque chegou para nós lá, ficamos sabendo sobre um engenheiro que estava vendendo a RT. Então nós mandamos para o CREA e aí o CREA vai tomando as devidas providências para evitar isso. Então a gente vê algumas perguntas que vão fazendo assim, que engenheiros que se formam e não sabem trabalhar, emitir RT, arquitetos que se formam também não sabem fazer a RRT, e eles já estavam falando que a gente poderia sair da faculdade sabendo isso. É um tema também que a gente pode abordar mais para frente, como elaborar uma RT, uma RRT ou uma RT, para que esses detalhes sejam minimizados, as dúvidas sejam dirimidas. Obrigado. Boa noite. Você sabe o que é importante, viu, Pinhal? Só pegando o gancho do que o Fábio falou, sim, a importância também dos profissionais, eles precisam saber também das associações, porque, às vezes, aquela informação um pouco mais administrativa, vamos dizer assim, no preenchimento de uma RT, no como da entrada, num projeto, numa prefeitura,
esse tipo de informação que, de repente, não tenha ficado tão claro na graduação, que ele possa buscar nas associações, que as associações também existem para auxiliar o profissional, principalmente na capacitação profissional, e isso faz parte da capacitação profissional, como na valorização profissional. Então, eu acho que o que também é necessário é que o profissional busque as associações das suas cidades no sentido de também melhorar aí tanto a sua expertise como o seu network, para poder trabalhar de uma maneira um pouco mais eficaz, né? Sem tantas dúvidas. Eu acho importante frisar isso aí também. Ok. Jane, a pergunta é a mesma do Johnny. Quais as recomendações para os futuros arquitetos e futuro dos arquitetos? Vamos lá. Para os futuros arquitetos, quando eu posso, né, quando eu estou na universidade, eu explano é o seguinte: tome conhecimento das suas atribuições, dos amparos legais. Quando for fazer qualquer serviço, vá a fundo, conheça mesmo, identifique o que é para fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? E necessitando, vá atrás de outros profissionais, né? Faça suas parcerias de trabalho, que é importante. E para o futuro dos arquitetos, não vai muito diferente, né? A gente é uma profissão que a gente precisa estudar sempre, se atualizar sempre, né? Hoje, uma determinada resolução está de uma certa maneira. Com o passar do tempo, essa resolução, acontece melhorias, mudanças, então a gente precisa acompanhar resoluções, leis, normas, todos os amparos legais e dos materiais, né? A aplicabilidade de todos os materiais que a gente usa no caso da construção civil. Todos os anos surgem novas ferramentas, novas formas de se fazer. Então, é importante a gente estar antenado, estar atualizado e trazer para o cliente o melhor para o que ele necessita, para o bolso dele, para o meio ambiente, para a sociedade, né? A gente não pode esquecer que, assim, tem o resíduo da construção, nós também somos responsáveis por isso, né? Esse descarte tem que ser consciente, então tem uma gama muito grande a nossa responsabilidade técnica. Então, a gente não está só ali, não tem que se preocupar tão somente com um projeto bem resolvido no papel. Tem todo aparato que envolve essa construção, né? Desde o solo, o material, como que ele vai chegar? Será que esse material ele vai estragar a calçada do vizinho? Será que o caminhão vai derrubar o poste de iluminação da rua? Então, tudo isso a gente tem que pensar e tem que se preocupar, porque no dia a dia essas coisas acabam acontecendo, esses imprevistos que a gente não imagina que vai passar por eles, mas eles acontecem. Então, é importante, é uma caixa d'água que foi esquecida aberta e a gente está num período, por exemplo, de proliferação da dengue. É preocupante, é responsabilidade nossa, né? Então, é sempre estudar, estar atento, atualizado, e em casos de dúvida, foi como o Johnny falou, vem atrás dos conselhos, que a gente procura orientar o máximo que todas as possibilidades, a gente dá os indicadores, a gente não vai fazer o serviço pelo profissional, mas a gente dá os indicadores para que ele possa se substanciar das informações e desenvolver bem a sua profissão. Ok, obrigado, Jane. Esse momento agora a gente vai abrir para as perguntas. O Nelson Gasparim, ele queria fazer uma pergunta. Nelson? Bom, enquanto o Nelson deve estar ligando... Opa, está aí? Pode falar, Nelson. Primeiro, antes de mais nada, eu parabenizo a explanação, tanto da Jane como do Johnny, mas eu vou abordar um tema que é a RT, a retificadora.
que é um assunto importante e também qual a aplicação e momento de uso dela. Eu vou dar um exemplo específico, que foi que me perguntaram, por coincidência, na sexta-feira, e tem a ver com topografia. A pergunta foi até simples. A RT ela deve ser recolhida antes, a RT e a RRT devem ser recolhida antes do início do serviço. E no caso de uma retificação de área, nós temos lá o quê? Um terreno de, vou dar um exemplo simbólico, 10 por 25, 250 metros quadrados. Então, fazer uma RT ou uma RRT, explanando no serviço que se trata de uma retificação de um terreno urbano de 250 metros quadrados. O que ocorre? Quando se faz o levantamento, ele pode estar com 255, 245, enfim, diverge daquela inicialmente declarada. É obrigatório, nesse caso, por essa variação de área, fazer nova RT, ou o fato de ser uma retificadora já está consolidado, ou já está afirmando que a área não precisa ser obrigatoriamente aquela declarada? Bom, vamos lá. Eu acho o seguinte, Nelson, eu entendo que você tem que fazer a retificadora para deixar, principalmente se você for futuramente no CREA pedir uma certidão de acervo técnico desse serviço, você vai ter que estar com a RT condizente com aquilo que foi, digamos assim, executado. Isso é muito comum. Então, por exemplo, em alguns casos, eu mesmo já tenho várias retificadoras, porque a gente recolhe uma RT. Eu atuo muito no setor de obras públicas. Então, a gente recolhe uma RT em cima de um projeto básico. Quando nós vamos fazer o projeto executivo, às vezes algumas coisas mudam. Então, por exemplo, quando a gente está falando da engenharia elétrica, a cabine primária, muda a demanda de energia, então você faz a retificadora sem problema nenhum. Ela não tem custo, desde que não altere lá os dados fundamentais, né, que é o cliente, endereço, aqueles dados mais, digamos assim, que não, imutáveis, né, porque, infelizmente, alguns profissionais eles acabavam retificando a RT, não sei se acontecia com a Jane no CAL também, mas eles retificavam a RT para não pagar o valor da RT, e eles retificavam uma RT que não tinha nada a ver com aquele serviço, né? Então, aí eu acho que os conselhos, eu vi isso aí no CREA, decidiu bloquear alguns campos, de forma que a pessoa só retifique aquilo que realmente ela tem que retificar. Mas respondendo a sua pergunta, eu entendo que sim, nesse caso que você citou, tem que fazer uma RT retificadora nova, sim. Shani? Essa linha de raciocínio mesmo que o Johnny colocou. Na resolução 91 do CAL, ele informa todos os campos que são possíveis fazer essa retificação. E o RRT, principalmente o de execução, a gente tem que emitir antes da obra iniciar. É importante a gente frisar isso, porque, assim, uma obra não pode começar sem um responsável técnico. Então, o RRT, a emissão do RRT, é a garantia que tem um responsável técnico naquela obra. Então, se a obra começou ontem, então ontem tinha que ter sido emitido o RRT. Né? Se ela está sendo emitida hoje, então ela já é uma extemporânea no conselho. E a retificação, ela sim, ela é permitida, ela é importante, como o Johnny bem colocou, é um documento. Então, quanto o documento mais correto e certo tiver, melhor, porque esse documento ele vai acompanhar essa obra, vai acompanhar documentações não só para o acervo técnico, pode ir para outras esferas, outros órgãos, e acaba que tendo informações diferentes, vai conflitar em algum momento, em algum lugar. Então, pode sim ser retificado, também não há custo, mas precisa ser os campos que são necessários, o que são
são disponibilizados. Como o Johnny colocou, infelizmente, havia alguns profissionais, havia aí uma prática aí de ficar retificando o RRT, mudava tudo, né? Nome, endereço, tudo, era uma outra RRT. E aí, devido a essa prática que é incorreta, alguns campos foram fechados justamente para evitar isso daí. Tá bom? Ô, Pinhal, okay, eu posso só responder uma dúvida da Estela aqui, que ela perguntou, a questão da baixa da RT. Estela, obrigado pela pergunta. É importantíssima essa sua pergunta, porque muitos profissionais não fazem a baixa na RT assim que eles terminam o serviço. E qual a consequência disso? Ele continua responsável por aquela obra de maneira ad eterno. Então, vamos dizer o seguinte, que eu fui contratado para reformar essa sala aqui onde estou, né? E vamos dizer que aqui é uma pintura, uma troca de piso e um serviço de manutenção elétrica. Eu acabo a obra e vou embora. Se eu não der baixa na RT, passados meses, anos, e alguém vier trocar a lâmpada aqui e cair, se acidentar, se machucar, tomar um choque ou qualquer coisa do gênero, eu continuo sendo responsável técnico e vou estar implicado nesse processo. Então, qual que é a importância? Acabou o serviço, dá baixa na RT. Essa baixa quer dizer o seguinte, você está avisando o conselho que a partir daquele momento você não é mais o responsável técnico pela obra. Você continua responsável técnico de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com as jurisprudências todas que existem, você continua responsável técnico por aqueles serviços. Porém, a obra em si, se tiver um acidente, se tiver alguma situação que envolva o serviço em si, se você não tiver dado a baixa, você continua responsável, né? Então, vai ser um problema. Então, não é que seja obrigatório, se você não der a baixa, você está em situação irregular junto ao conselho. Não se configura tão facilmente assim, mas é um risco para você. Então, é necessário você dar baixa. Como é que você pode dar essa baixa? Simplesmente entrando no site e solicitando. É uma coisa que você faz via online, assim como você recolhe. As datas, igual o Alexandre perguntou, elas existem, data de término e data de início e data de término, porém, às vezes você teve digamos assim, uma dilatação, um termo aditivo no contrato, e isso não foi configurado corretamente. E durante quanto tempo dura, se não der baixa? O resto da vida. Teve um caso de uma RT, de uma barragem que cedeu, não essa mais recente, mas aquela anterior, se eu não me engano, de Mariana, né? De Mariana, que foi a primeira que cedeu, né? A de Mariana teve um engenheiro que fez um serviço lá que não tem nada a ver com a barragem, mas a RT dele estava aberta e ele foi implicado no processo, né? E já tinha anos que ele tinha executado. Então, aí você tem que nomear advogado, você tem que entrar no processo para você poder sair desse imbróglio, sendo que você não tem nada a ver. Então, é de bom alvitre, é muito prudente que dê baixa na RT. Os engenheiros que costumam pedir certidão de acervo técnico, automaticamente eles dão baixa porque é necessário. Só que aqueles engenheiros que não pedem certidão de acervo técnico, acaba ficando esquecido esse procedimento. Então, é importante dar baixa sim. Ok, obrigado, Johnny. O Jean Leite se manifestou. Você gostaria de falar, Jean? Jean Leite? Aproveitando, enquanto o Jean não aparece, lembrando que pelo Código Civil, a responsabilidade pela construção é por 5 anos, tá? Então, a gente também não pode esquecer desse detalhe. Mesmo a gente dando baixa no RRT ou no ART, pelo Código Civil, a nossa responsabilidade pela execução é por 5 anos. Ok, Jean Leite? Bom, o Jean Leite... Oi, tá na linha? Não, é o Nelson. É que só aproveitando, Jeanette, eu só queria fazer uma complementação no que você mencionou sobre a responsabilidade técnica.
Já aconteceu em casos de perícia de eu constatar vícios ocultos, que neste caso ele supera os 5 anos, porque um vício, dependendo do caso, ele pode aparecer muito próximo da data de vencimento dos 5 anos, vamos chamar assim, ou após os 5 anos, né? Então, isso não exime o profissional ter essa responsabilidade. Ok, obrigado, Nelson. Jean Leite? Oi, Maravilha. Oi, Jean. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Eu queria só saber, junto ao Jônibus, com a questão de cancelamento da RT. Quando aquele serviço que você executou, ele foi, e assumiu a responsabilidade técnica por ele foi alterado, por exemplo, por outros aí, e isso desconfigurou a sua responsabilidade. Como deve ser feito isso? Uma pergunta também excelente. É o seguinte, Jean, quando você detecta que uma diretriz não foi seguida, ou que você realmente detecta que aquela questão que há um risco, porque o cliente não está seguindo a recomendação, que é um caso de cancelamento de RT, você tem que entrar com um pedido no CREA. E qual que é a recomendação? Que você junte o maior número possível de registros dessa irregularidade. Então, fotos, relatórios, o livro de ordem, no caso do CREA, onde você consignou que você avisou o cliente que estava errado, deu um prazo para ele corrigir. O livro de ordem é importantíssimo também nesse caso, né? Então, você faz toda essa coleta de informações e entra com um pedido no CREA de cancelamento da RT. Né? Esse pedido ele vai virar um processo dentro do CREA, e isso daí vai para a anuência da Câmara especializada, e geralmente a questão estando muito bem configurada, muito bem clara, isso daí é muito tranquilo. Eu vou até dar um exemplo rapidinho, Pinhal, não querendo me alongar muito. Teve uma obra que nós fizemos para um município em que alteraram a parte elétrica. E passou um tempo, entraram em contato conosco pedindo para dar garantia. Quando nós chegamos lá, nós vimos que alterou a parte elétrica, nós avisamos o cliente, que era a prefeitura formalmente, mandamos uma cópia para o CREA, na época eu não era conselheiro do CREA, né? Eu estava no sistema, mas não era conselheiro do CREA, mas nós mandamos uma cópia para o CREA, mandamos uma cópia para a prefeitura, né, da situação, e mandamos uma cópia para o Ministério Público, dizendo que havia esse problema, que mudaram a nossa elétrica, a gente não podia ser responsável mais. Com isso, o processo foi para o CREA, foi anuído o cancelamento da RT sem problema nenhum, mas o que aconteceu? Tanto o CREA quanto o Ministério Público foram na prefeitura e perguntaram, ok, uma vez que essa empresa não é mais responsável pela parte elétrica dessa obra, quem o é? Só que na prefeitura não tinha nenhum engenheiro eletricista no quadro. Eles tiveram que abrir um concurso para contratar um engenheiro eletricista para ver se o cara ia querer ser responsável por aquela obra. Porque ainda tem isso, né? Vai chegar lá, o cara fala, não, desse jeito eu não quero. Então, o procedimento é esse. Ok. Obrigado, Jean. Obrigado, Johnny. A Claudiane Pinhal, ela fez uma pergunta aqui. Obrigada, Claudiane Chaves. É bastante interessante, né? Quando se está fazendo um serviço, o proprietário não atende suas orientações e foge completamente das suas orientações técnicas. Como proceder para dar baixa e tirar a responsabilidade? O que nós orientamos é o seguinte: documente o que você está colocando tecnicamente para o seu cliente e que ele não está aceitando, e com isso faça o distrato. Com o distrato, você dá baixa na responsabilidade técnica e coloca para o seu cliente que ele precisa ter um novo responsável técnico pela execução da obra. Quando o cliente, nós não estamos eternamente casados com ele. Se ele não está aceitando as nossas orientações técnicas, nós não somos obrigados a compactuar daquele erro.
né? Eu tenho uma história de que eram casas, né, conjugadas, né? Esqueci, fugiu o nome agora. E a pessoa ela queria tirar a escada. Geminadas. Né? E a escada fazia... Isso, geminadas. A escada fazia parte da estrutura da casa. Então, mexendo com a estrutura de uma ia mexer com a estrutura da outra. Então, foi feita uma declaração onde o proprietário ele estava ciente disso, se ele queria continuar com aquilo, aí ele desistiu, porque ele viu que documentalmente ele ia estar assumindo uma responsabilidade ao qual ele não tem o conhecimento para assumir. Tá? Então, assim, é importante a gente ter claro e a firmeza, nós somos os técnicos, né? Então, nós temos que fazer prevalecer o nosso conhecimento, né? E amparado em todas as questões legais. O cliente, ele não pode, por, às vezes, um desconhecimento, por ser leigo mesmo, né? Querer fazer algo que está incorreto e a gente aceitar isso. Então, faz o distrato, com esse documento de distrato, dá a baixa e mantém aí a informação que ele tem que contratar um responsável técnico. Se já estiver em execução, estiver registrado na municipalidade, precisa que esse novo profissional técnico imita a ART ou RRT e seja apresentado isso à municipalidade e você retira a sua responsabilidade, tá bom? Ok, obrigado. Antônio Carlos Catai, poderia se manifestar? Ele escreveu a pergunta aqui. Ele está aí. Jane, ele vai falar. Opa. Está ouvindo? Está me vendo? Sim, ouvindo e vendo, perfeito. Então, tá bom. Então, é o seguinte, primeiramente, cumprimentar a todos, já cumprimentei, não cumprimentei, mas alguns eu não cumprimentei. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu fiz aí um questionamento com relação às diversas áreas que seria, por exemplo, elétrica, civil, tem mecânica, tem vários tipos de atividades que nós compomos nosso CREA, né? E o seguinte, o arquiteto, ele também tem essa divisão dentro da arquitetura, o local, ele assume elétrica, ele assume civil. Qual é a atividade que ele assume em si, se não é um design anterior? Que, na verdade, é o seguinte, eu acho assim, que para você construir alguma coisa, você tem que ter a fundação. A fundação permite o engenheiro de fundação, o calculista. De repente, para eu fazer uma parede, até pode ser feita uma parede, mas inserir na parede hidráulica, elétrica, circuitos, e o que o arquiteto que eu tenho visto, simplesmente ele coloca pontos, seja de telefone, seja de interruptor, ele não desenha o circuito para onde vai, no que vem, e até a caixa de distribuição. Então, esse componente de complemento, eu acho que o arquiteto teria que passar, para se realmente o cliente contratar ou o engenheiro ou o arquiteto, ele tem que ajudar o cliente que vai precisar de um profissional para formar um custo. Qual é o custo disso? Entendeu? Então, ele vai ter que distribuir para não ficar... Como o arquiteto pode assumir a responsabilidade técnica da elétrica? Ele tem que ter uma RT de uma pessoa de elétrica. Ou ele vai jogar simplesmente por eletricista. Quem que vai assumir a responsabilidade de elétrica? Porque é o seguinte, existe fios desbitolados, existe fio que a capa é grossa e não tem fio, não tem capacidade de corrente. Então, existe marca de fio, existe qualidade, e isso está tudo envolvido, porque, de repente, está uma casa bonita e pega fogo. Quem é o responsável? Porque não foi de qualidade de fio que colocado lá. O arquiteto é responsável por isso? É uma pergunta nesse sentido. Antônio Carlos, falhou bastante aqui para mim a sua fala,
eu não entendi quase nada, mas eu vou me basear no que você escreveu aqui no chat, tá bom? Caso eu não tenha ainda respondido a tua pergunta, a gente deixa o contato aqui, se não der tempo, e aí você me aciona aqui, que aí eu te esclareço melhor. Mas pelo que você escreveu aqui, é o seguinte: os arquitetos, eles têm a grade, né? O curso de arquitetura, como de engenharia, tem lá a sua grade curricular, né? Alguns cursos dão ênfase mais nisso, outros mais naquilo, outros mais em projeto, outros mais em urbanismo, enfim. O arquiteto, ele pode atuar conforme o seu conhecimento, né? Tem alguns arquitetos que eles vão fazer especialização, né? Acabam fazendo conheço até alguns que vão fazer também engenharia civil, né? Eu conheço uns 3, 4 que são arquitetos e engenheiros. Então, assim, dentro da sua linha de atribuição e de conhecimento, o que está determinado dentro da lei, ele pode atuar. O que ele não pode, de repente, é trabalhar numa coisa qual ele não teve o conhecimento, ele não sabe daquilo, né, e acabar assinando, atuando naquilo que acaba sendo uma imprudência. Então, como bem o Pinhal colocou, da mesma maneira do que o engenheiro ele tem 1 ano, um semestre da área de projeto, e o arquiteto tem 10 semestres, 5 anos da área de projeto, mas o engenheiro, ele de repente também pode ir lá fazer um curso, né, uma especialização na área de projeto, ou então fazer uma outra graduação e acabar também entendendo bem desse assunto, dessa criação, né, do projeto. Então, assim, às vezes, do caso que você está citando, é importante entender um pouquinho melhor a pessoa em si, né? Porque se é uma pessoa que ela tem conhecimento, ela foi atrás e ela estudou, se ela está amparada legalmente para poder fazer, ela pode fazer sim, não há nenhum empecilho contra isso. Agora, se ela não tem o conhecimento, não tem o embasamento técnico, teórico e nada, aí realmente acaba sendo uma imprudência. Caso eu não tenha respondido, Pinhal, a gente coloca aí deixa aí os dados do conselho, o telefone corporativo, o e-mail, que a gente também pode ir respondendo no qualquer dia, qualquer horário, para também não fechar, não ficar sem as respostas aqui, não deixar no ar. Deixa eu só complementar o seguinte. O arquiteto, então, o CAL dá a atribuição para ele, que estudou, e com que base? Em documento, ou ele dá com base... qual é a informação que o próprio conselho dá, que ele estudou em determinada área, que ele pode? Ele acha que ele pode, porque ele fez, e vai ter que apresentar esse documento de estudos a mais aonde? Pinhal, falhou aqui para mim, eu não entendi o que ele... a minha conexão... Ele estava falando se é um documento que a pessoa tem, né, que ela... ou é o direito dela de executar, ou é o conhecimento dela. É mais ou menos eu entendi dessa forma. Mediante as suas atribuições, como eu bem falei, o MEC ele tem uma grade mínima curricular exigida, e algumas instituições de ensino, elas ampliam essa grade curricular, ela dá o mínimo que é exigido pelo MEC, mas ela dá o a mais, ela tem matérias a mais, informações a mais. Então, é o conhecimento adquirido da pessoa, ela tem a graduação para aquilo, então ela tem o conhecimento. Agora, se ela, de repente, ela está tendo a prática e ela não tem o conhecimento, cabe denúncia, aonde que vai ser feito a fiscalização, ela monta um processo, é encaminhado para os conselheiros, para as comissões, ou de ética, ou de exercício profissional, e aí é feita análise pelos conselheiros daquela conjuntura, daquele caso que está sendo relatado, se realmente a pessoa está cometendo alguma infração ou não. Ok. Bom, pessoal, são 8h04.
eu vi que tem uma série de perguntas que vai no sentido de a dificuldade de que as pessoas têm, principalmente os recém-formados, de não ter a informação sobre os conselhos. O que hoje o Johnny falou, que é bom que vocês que são recém-formados procurar uma associação, porque dentro da associação há uma troca de experiência entre todos os profissionais da área tecnológica. Então, a gente vê perguntas, às vezes muito pontuais, que uma simples lida no site, tanto do CAL como do CREA, consegue resolver. Né? Lá tem vídeos explicativos que orientam aí no caso de preenchimento de RRT e ART. Eu queria agradecer, e eu vou entregar aí as palavras finais para vocês, depois ao presidente da associação, né? A gente está procurando o papo tecnológico não estender muito, porque primeiro a gente quer fazer esse papo constante. Na semana que vem nós já teremos uma outra conversa, nós já estamos programando para julho, agosto, setembro, outubro. Quer dizer, esse papo tecnológico ele veio mesmo para tomar um espaço e que nós possamos trocar experiências dentro da área tecnológica. Eu tenho, assim, hoje que foi falado muito com relação ao conselho, eu já fui conselheiro do CREA, Johnny, já fui inspetor-chefe do CREA, lutei para a criação do CAL, então eu já estou... sempre lutei já, assim, pelo interesse, pela melhoria do profissional. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande, que é com relação à capacitação. Nós sabemos que, se a gente pegar, por exemplo, a missão das universidades, a missão dos cursos de todas as áreas, não é só de tecnologia, vindo do MEC, a missão é de formação. Eles não têm a missão de capacitação. Então, a gente vê todos os anos, todos os semestres, sendo despejado uma quantidade muito grande de profissionais, que sai com uma insegurança profissional muito grande, porque eles foram formados, ou ruim ou bem formados, mas eles não foram capacitados. E aí talvez responda a pergunta do Antônio Carlos Catai. Muitas vezes eu conheço arquitetos que são excelentes calculistas, assim como eu conheço engenheiros que são ótimos projetistas. Projeto melhores do que arquiteto. Isso vai da habilidade e da capacitação, né, e das oportunidades que vão surgindo, né? De qualquer forma, então, eu peço para que o Johnny faça as manifestações finais, depois a Jane e o Nelson para finalizar. Johnny, com você. Bom, vamos lá. Bom, Pinhal, mais uma vez eu agradeço a iniciativa de todos. Foi muito bom poder interagir. E eu acho que um dos fatos positivos que a gente pode abstrair desse cenário de pandemia que nós tivemos é essa possibilidade da gente poder interagir, nem que for online, mas com um alcance bastante razoável, né? Poder tirar essas dúvidas, que eram ferramentas que antes a gente não dispunha com tanta frequência, né? E dentre tudo isso que foi falado, e que você citou, que é a questão da capacitação, é importante ressaltar também que os conselhos, e eu acredito que o CAL não deva ser diferente, ele, além de fiscalizar o exercício profissional, o CREA, além de fiscalizar o exercício profissional, o CREA também atua na concessão de atribuições em função das grades curriculares que são apresentadas. Então, eu já relatei, como eu sou conselheiro pela Universidade de Mogi das Cruzes, uma boa parte de processos inerentes à regularização de cursos ou à renovação de cursos, eles acabam vindo para mim. E eu já, várias vezes, anotei a observação que, por exemplo, o engenheiro não pode ser responsável por portos e aeroportos, que não estava na grade horária dele. É um engenheiro civil com todas as atribuições conforme as 5.194, a 1.073, a 1.048, porém não poderia ser responsável por portos e aeroportos. Às vezes as escolas colocam uma matéria
matéria portos e aeroportos. Aí você olha lá, tem cálculo de viga pré-moldada. Você fala, não é porque tem a disciplina que você vai dar a atribuição, né? Dá meio que uma maquiada. Uma maquiada. Então, assim, o conselho costuma atuar também na atribuição. Mas eu concordo contigo, que realmente falta aí um aprofundamento necessário em grande parte dos casos, infelizmente, e eu acho que essas oportunidades que a associação oferece, não só com atitudes como essa, com atividades como essa, mas também com os cursos presenciais, que se Deus quiser, daqui a pouco a gente está de volta lá, né, presidente? Lá na associação, são oportunidades ótimas para que os profissionais possam agregar conhecimento, e é uma bandeira que eu sempre levanto. Procurem a associação. Às vezes a gente vê o profissional falando, mas o que o conselho devolve para a gente? O conselho devolve muitos programas de fomentos que são enviados para as associações. Então, é muito importante que o profissional vá até a associação, busque informação, se capacite lá e, de uma maneira bastante ampla, possa exercer a sua profissão com mais competência, com mais informação. Mas é isso, queria agradecer novamente. Obrigado, Johnny. Jane, por favor. Bom, quero agradecer, o assunto é muito amplo, tem muita coisa para a gente falar, né? A baixa, cancelamento, o preenchimento da responsabilidade técnica, projetos que estão em andamento dentro do Conselho, igual a Silvia colocou aqui, né, exigir mais prática das instituições de ensino, existe dentro do CAL o projeto acreditação, que ele também é muito interessante, não vou explanar agora que não há tempo, mas, assim, estou aqui à disposição. O CAL, ele também tem aí os fomentos, os chamamentos, para trazer também o conhecimento, a orientação, a disciplina para os profissionais, para a sociedade. Então, participem, entrem em contato com o conselho, entrem em contato com a associação, com as outras entidades. Cada entidade, ela tem a sua função específica, uma entidade não sobrepõe a outra, todas são importantes e todas são necessárias. Então, assim, entre em contato, sejam atuantes, participem, vejam uma entidade que mais tem a ver com o seu perfil, com o que você quer trabalhar, com o que você desenvolver, e venha participar, atue com a gente. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, e é importante a participação, colaboração de todos, porque o conselho é para todos, né? Para os profissionais, para a sociedade, é importante que todos possam ajudar e contribuir para a gente construir coisas boas e melhores para todos, e estou aqui à disposição. Obrigada pelo convite, Pinhal, obrigada, Nelson, aí da associação, obrigada, Johnny, pela conversa, e a todos os presentes. Agora eu passaria para o nosso presidente da associação, Nelson Betoi, as palavras finais. Ok, Pinhal. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo, né? Sim. O assunto sempre foi bom, esse assunto. Desde quando era só o CREA, já era um assunto muito interessante. Agora, é CAL, existe alguma diferença em alguns pontos de preenchimento e responsabilidade. E, então, gera mesmo, principalmente para quem está iniciando, né? Pô, mas existe AIT, RRT, eu não sabia que existia isso, como é que preenche isso? No meu tempo também foi assim, quando eu me formei, e preenchi a AIT, eu corria atrás dos amigos que já estavam há muito tempo no ramo, né? E depois também no próprio CREA, que correu no CREA. Eu falo isso porque é o seguinte, mesmo, é complicado. E a Associação dos Engenheiros está lá à disposição, seja para sócio ou não sócio. E nesse ponto de como preencher uma RRT e uma RT. Nós temos dentro da nossa associação dois companheiros, que é a Jane, que é o Johnny, e sempre quando alguém vai até a associação, mesmo não sendo sócio, com um problema de RT, de RRT, automaticamente a Dulce passa isso para eles
dar um feedback. Isso é normal. Então, fica aí para todos. A Associação dos Engenheiros está lá aberta para também usar os sócios, né? Principalmente no caso das RITs, as RITs. Então, é só fazer contato. E eu, vendo isso, esse assunto, de repente, Pinhal, nós podemos fazer todo mês, não precisa ser numa segunda-feira, mas pelo menos 1 hora todo mês, aí de segunda a sexta, em outros horários, esse mesmo assunto de novo, entendeu? De repente, eu acho que fica assim, acho que é melhor do que de repente você ir até a faculdade, numa sala de aula, e falar sobre isso. Eu vejo que as lives é mais fácil para as pessoas participarem, né? Nós temos feito várias lives aí, então eu vejo que a quantidade de pessoas é bem maior do que presencial. Bom, e aí agradecer aí a colaboração da Jane, do Johnny, né? E parabéns pelo que vocês colocaram aí as pessoas no vídeo, né? Muito bem explicado. E parabéns pelo papo tecnológico. Diferente do seu pai da criança, viu? Você Olha lá, hein? E aí, já que você citou que na próxima segunda-feira nós vamos ter uma live, na próxima segunda-feira, às 19h30, nós temos a nossa reunião de diretoria. Tudo bem, vai ter uma palestra, nós podemos fazer ela das 18 às 19h. Não sei se isso convém. Não, o Nelson, eu mudei a data lá no cronograma. Vai ser só a nossa reunião mesmo. Isso, então tranquilo, é só porque senão o pessoal fica aí já... Desculpa. Já está passando lá e não haverá, né? Então, só isso, a todos os participantes, todas as pessoas que fizeram, né, as perguntas, muito boa. E parabéns, vamos ter que ver se na próxima vai ter um tema também bom quanto esse. Ok. Olha, gente, muito obrigado de vocês terem participado. Eu acho que esses debates e estas conversas sobre tecnologia só nos engrandece, né? Principalmente quando nós colocamos aí arquitetos, engenheiros, agrônomos, geógrafos e todo o pessoal da área tecnológica. Um grande abraço a todos, obrigado. E da semana que vem nós vamos ter reunião de associação. Na outra semana, sim, aí nós vamos ter uma palestra legal com a Camila, que vai falar sobre segurança. Já o nome? Esqueci o nome. Segurança. Vai falar sobre segurança contra incêndio, materiais de uso na construção civil para fazer compartimentação, esse tipo de coisa. Legal. Muito bem. Gente, muito obrigado. Obrigado, Jane. Obrigado, Johnny. Só uma coisa. Avisar o pessoal para acompanhar a Irante no Facebook, que lá sempre sai a próxima live, já vai ter, já está lá, até o link também, às vezes já está lá. Ok. Tá? Então, sempre acompanha nós no Facebook, que sempre está lá as informações assim rápidas, né? Ô, Nelson, aproveito para pedir para a Juliana colocar lá no Facebook o endereço do CREA em Mogi e do CAL também, tá? Para que o pessoal possa saber aonde telefone e como é que obtém informações, como é que acessa a Jane, como é que acessa a equipe do CREA lá no mesmo endereço da associação. Seria bom a Juliana colocar. Pessoal, muito obrigado, então. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado. Obrigado, um abraço. Boa noite a todo mundo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.